Hello pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Áudios de Alma para Alma e nós hoje vamos falar sobre luto. E este é um episódio que eu já queria fazer há muito tempo mesmo, só que nunca era o bom momento. Ou era porque eu agora estava a falar sobre emoções e portanto tinha todo um raciocínio planeado, ou era porque agora estava a falar de relacionamentos, ou era porque agora fazia sol e estava a iniciar-se o bom tempo. E não fazia sentido, não é? Porque é um episódio mais denso, mais triste, mais delicado. Então, eu arranjava sempre desculpas, das mais simples às mais complexas, de justificação interna de porque é que não era um bom momento. Até que ontem me apercebi que nunca vai ser um bom momento para falar sobre luto. Tal como nunca é um bom momento para perdermos alguém. Tal como nunca dá jeito ir a um funeral. Nunca dá jeito ir a um funeral, nunca dá. Neste momento estou a fazer muitas coisas, está a vir o sol, estou muito produtiva, estou a trabalhar, tenho um projeto, tenho não sei o quê. Agora não dá jeito nenhum perder alguém. Não dá jeito nenhum abalar a minha estrutura interna, não dá jeito nenhum falar sobre estes tópicos. E portanto, quando me apercebi isso, apercebi-me que era o momento ideal, ok? Nunca vai ser o bom momento, mas é este o momento de eu falar sobre luto. E ao longo destes últimos meses e semanas, principalmente, eu tenho lidado muito com o luto de forma profissional, não é? Há muitos anos passei por vários lutos, mesmo de forma pessoal, e ultimamente este assunto tem vindo muito nas consultas. E portanto vinha sempre o lembrete: tens que fazer um vídeo, não é? Tens que espalhar este conhecimento. E portanto este é o momento. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o luto é que o luto não é só quando nós perdemos efetivamente alguém, perdemos fisicamente alguém. O luto acontece quando uma parte de nós deixa de existir também. Ou seja, nós podemos estar a passar por um luto quando perdemos alguém fisicamente, mas também quando perdemos uma relação, aquela relação deixa de existir. Nós estamos a passar por luto quando perdemos um trabalho, perdemos a casa, perdemos dinheiro, não é? Estamos a passar uma doença, está alguma coisa da minha identidade ruiu, um sonho que eu tinha já não vai ser possível, não é? Por exemplo, ser mãe já não é possível, ou um projeto até, um projeto de trabalho que eu estava a dar toda a minha atenção, anos a fio a trabalhar nisto e de repente ruiu tudo. É? De repente perdi a minha empresa, de repente perdi o meu trabalho, de repente perdi o meu namorado, de repente perdi o meu tio, de repente perdi, não é? A Catarina psicóloga, já não posso mais exercer. Portanto, é quando uma parte minha deixa de existir. E portanto, quando nós pensamos assim, nós percebemos que se calhar passamos por vários lutos na nossa vida e nem sempre damos a devida atenção. Porque não dá jeito, porque não é um bom momento, porque temos que seguir com a vida e temos que ser funcionais e produtivos e não vou parar agora a minha vida para chorar por causa desta relação ou por causa deste trabalho ou por causa disto. Mas às vezes, para algumas pessoas, um luto até ao nível do trabalho pode ser altamente disruptivo. Imaginem, quando nós nos apresentamos, não é? O que é que eu digo? Olá, sou a Catarina, sou psicóloga, doutorada em neurociência psicológica. Sei, olá, eu sou o João, sou engenheiro. Bem, normalmente a segunda ou a terceira coisa que nós dizemos sobre nós próprios é o nosso trabalho, é o que fazemos pela sociedade. Então, às vezes, a perda de um trabalho, de uma função, olá, eu sou o CEO, sou manager, sou supervisor, não é? É muito difícil. É uma perda muito significativa. Mais às vezes do que perder aquele tio afastado. E nós não damos essa devida atenção. Nós não nos permitimos sentir. Ok? E portanto, este vídeo é um convite para sentirmos e pensarmos um bocadinho por todos aqueles lutos que nós passamos e que não nos permitimos sentir. Ok? Ou processá-los ou integrá-los. E portanto, quando eu começo a falar de luto, a primeira coisa que me perguntam é quanto tempo é que demora a passar o luto. E eu não vos posso dar, não vos posso dar um tempo, ok? Porque depende de muita coisa.
O que eu vos posso dizer é que os estudos mostram que as primeiras semanas, meses, são onde existem estas reações mais intensas, que eu vou falar. A partir dos 6, 12 meses, há o início de uma integração gradual. Ok? A partir dos 12 meses, ou seja, depois de um ano da perda, se a dor ainda for muito intensa, se o funcionamento, não é, da nossa vida, de ir para trabalhar, da nossa higiene, tantas outras coisas, portanto, se houver um comprometimento severo do nosso funcionamento, aí podemos estar a falar de um luto prolongado. E eu vou falar sobre isso, ok? Portanto, primeira coisa que eu costumo dizer, não há um tempo definido, depende de muitos fatores, que eu até posso falar neste episódio, e o luto é como ondas. Vai haver dias em que tu vais estar ok, funcional, até sentir uma certa paz e pensar, oh, uau, já acabou, já passei por isto, e de repente levantas-te, acordas, comes um pequeno almoço, e eu estou super tranquilo, está sol, não sei o quê, vou para o carro, ligo o carro e na rádio começa aquela música. E aquilo é o gatilho simples e eficaz para vir um tsunami e eu ando a ser gigante e avassalador e eu não estar bem. Portanto, o luto vem por ondas. E quais é que são estas ondas? Portanto, um dos primeiros modelos a surgir sobre o luto que vocês já devem ter ouvido falar. Existem modelos mais recentes, mas este modelo eu continuo a acreditar muito nele porque eu vejo isto a acontecer nos meus clientes. Que é um modelo de fases. Só que porquê é que ele cada vez menos é falado? Porque as pessoas às tantas começavam a achar que tinham que passar por todas estas fases e tinham um tempo definido e só se passassem por todas e assim muito sequencialmente é que estavam a fazer um bom luto. Isso não é verdade, ok? Portanto, existem estas fases, nem todas as pessoas vão passar por todas as fases, não há um tempo e é muito normal que às vezes tu estejas, por exemplo, acordes, não é? Como aquele exemplo, e estejas, olha, estou em paz, aceitei, aconteceu isto, estou a seguir com a minha vida, estou tranquilo. E de repente toca a música e de repente vem, mas porquê que isto aconteceu? Não pode ter acontecido. Pode vir um choque, pode vir uma negação, pode vir raiva, porque é que os médicos não atuaram logo, porque é que a ambulância demorou tanto tempo, ok? Ou, por exemplo, sei lá, vocês podem estar já a integrar um luto e de repente acontece algum estímulo, ou, por exemplo, muito simples, isto acontece tantas vezes, na mais simples, que é, estão bem durante todo um dia, imaginem, vão dormir, estão tranquilos, já passaram alguns meses, integraram, etc. E de repente durante a noite têm um sonho que parece real e acordam e é de género, não aconteceu. Ui, aconteceu. Não pode ter acontecido. E de repente estão na última fase, supostamente, integração, portanto acabou, não é? Aquela alívio, acabou o luto, não sei o quê. Sonham com a pessoa e acordam. Choque. O quê? Isto aconteceu mesmo? Não aconteceu, deixa-me voltar a dormir, deixa-me voltar àquele momento, deixa-me voltar à pessoa. Portanto, tudo isto é normal. Isto não é desadaptativo, isto é normal. Por isso, eu vou falar destas fases e vou falar do modelo dual, que é o mais atual, mas eu quero que entendam que não é porque existem estas fases que têm que passar por todas e de uma forma sequencial. Mas normalmente o que acontece com o luto, as primeiras fases são muito evidentes, que é, não é? Recebem aquele telefonema que perderam alguém e a primeira reação é um choque. E normalmente quando as pessoas estão neste choque, que pode demorar mais tempo, não é? Normalmente demora uns segundos, uns minutos e passamos logo para a segunda fase, mas pode durar muito tempo, dependendo da proximidade que nós temos com a pessoa. Quanto mais próximos formos, mais provável é que este choque se estenda, ok? Não é não comum, ou seja, é muito comum que às vezes no funeral, na missa de sétimo dia, etc., as pessoas mais próximas parecem que ainda estão em choque, parece que ainda não acreditam. Isto é normal, ok? E portanto, este choque é aquela sensação de dissociação, de recebermos uma notícia e parece que o tempo até está a passar devagar, mais devagar, às vezes nem existe a sensação de tempo, de espaço, às vezes nem sabem com quem estava, onde estava, quando depois me perguntam, mas e onde é que estavas quando recebeste essa notícia? O que é que estavas a fazer? Nem sei. Acho que estava lá comigo a Joana. Não, a Joana estava não sei onde. Então quem é que estava comigo?
E eu já expliquei em outros momentos porque é que isto acontece. Portanto, o luto, tal como um trauma, tal como uma situação emocionalmente muito marcante, existe, não é, várias emoções que tomam conta de nós e, portanto, naquele momento muitas vezes estamos em modo sobrevivência, não é? E, portanto, temos áreas emocionais mais ativas do que áreas de raciocínio, de tomar decisão, porque não são importantes naquele momento. Não é? É como aquele exemplo que eu sempre dou, de género, quando nós estávamos na floresta e havia um urso atrás de nós, portanto, estamos em sobrevivência, as áreas que se vão ativar é a amígdala, é as áreas emocionais, de stress, ansiedade, de medo, não é? Nós precisamos estar ativos, de fazer acontecer, de fugir, de correr, de nos escondermos e nós não precisamos, não é? Que o nosso pré-frontal, que as nossas áreas de decision making, de tomada de decisão, de controle inibitório ou de memória, não é? Estejam tão ativas. Eu não preciso, quando o curso está a correr atrás de mim, de parar e de escolher. Olha, vou para trás daquela árvore, mas é fininha. Uma vez estive lá no esconde-esconde e não me escondi. E se for para cima da árvore? Ai, os canos, não pode ser, olha, naquela tempestade houve um raio que partiu. Ah, aquela rocha, ai, mas está com muito verdete e não posso cair. O urso já me comeu. Portanto, o nosso corpo é inteligente e nesses momentos altamente emocionais que apelam pela nossa sobrevivência, que nos põe no estado de sobrevivência, não é? E eu já vou falar deste luto, como é que mexe neste nosso estado de sobrevivência. Nós estamos com as nossas áreas emocionais ativas e não com as áreas do cérebro novo, do pré-frontal, do neocórtex, de decisão. Não precisamos disso nesse momento. E, portanto, é muito comum e normal até que eu nem me tenha memórias, nem me lembro muito bem de estarmos num estado às vezes tão dissociativo que nem recordamos bem do momento que está a passar, etc. É? E de antes, em situações, por exemplo, de abuso, que também são situações altamente emocionais, né? A polícia perguntava, mas de que cor é a camisola do indivíduo? E se a mulher não soubesse responder, então é porque não aconteceu, não é? E não, ok? Então às vezes nós até nos invalidamos de certas coisas que aconteceram connosco porque não temos memórias. Então, ai, será que aconteceu? Acho que não. Não aconteceu. E o mais provável é que tenha acontecido se gera tanta reatividade emocional, ok? E portanto, este é um momento de choque em que nós não estamos a pensar bem, nós não estamos a pensar, nós é uma avalanche, é uma destruturação, é uma ruptura. Porque o luto é isto. O luto não é só a perda efetiva de alguém. O luto é uma ruptura. E por isso, perder um trabalho pode ser um luto. Aquele momento em que eu recebo a chamada que perdi o trabalho. Okay? Perder um trabalho pode ser um luto. Perder uma relação é um luto. Perder um sonho é um luto, porque é uma ruptura. Perder um projeto, eu estive a trabalhar este tempo todo e agora não? É uma ruptura na nossa estabilidade. Porquê? Imaginem, segunda-feira, não é? Preditivo. Vou trabalhar, não é? Almoço, vou levar este almoço, como, faço aquilo, depois no final venho para casa, ponho-me pronta para o ginásio, sei aquilo, quando... Na terça faço aquilo, portanto, nós vamos predizendo mais ou menos e planeando o nosso futuro, os nossos dias. Quando uma notícia destas chega, há uma ruptura. Há um antes e um depois. Há uma ruptura da nossa previsibilidade, da nossa estabilidade. Okay? E por isso que o luto, qualquer luto, é uma reorganização e uma integração de uma experiência na nossa vida. E por isso, se é uma ruptura, se o luto é uma ruptura, abala com a nossa estabilidade interna. E por isso é que é muito normal virem episódios de ansiedade, virem crises de pânico. Porque é uma ruptura. Ok? Eu estava a planear a minha vida assim e de repente acontece-me isto. O que é que eu faço? Fico sem chão, não é? Este choque, fico sem chão. Fico sem mundo, não é? Portanto, coloquem isto na vossa cabecita, na vossa memória, que um luto é sempre uma ruptura. E por isso é que há tantos lutos que não são validados. E que nós não validamos por nós próprios. E é por isso que pode haver muita ansiedade, muita dificuldade depois de prever o futuro, ou de planear o futuro, de pensar sequer no futuro, porque não existe. Eu fui totalmente abalada, eu estava a fazer isso e de repente mostraram-me que não é bem assim. Então abala com a minha estrutura. Okay? Mas voltando, portanto, a primeira reação é o choque e logo a seguir normalmente vem a negação, que é, não,
Não, isto não aconteceu. Mas ainda ontem estava a falar com ela, mas ainda ontem não sei o quê. Não pode ser real. Ok? E portanto, depois vêm as reações cada vez mais fortes, não é? E essas que eu digo que demoram umas semanas até meses, mas podem demorar mais, dependendo de muita coisa. Principalmente se a perda foi um choque real, porque também há o luto antecipatório, mas eu já falo um bocadinho, se foi traumático, etc. E depois, normalmente, vêm aquelas emoções mais animalescas, não é? Não, isto não aconteceu, vem a raiva. Ou pode não vir, ok? Eu vou-vos dizer as fases todas, mas já sabem, pode não ser nesta organização. Vem a raiva. Mas aqui, e os bombeiros, o que é que fizeram? Ai, mas demorar esse tempo todo, e os hospitais, e os médicos, e às vezes a raiva é pelos serviços de saúde, pelos médicos, pelos bombeiros, pelas pessoas que estavam lá e não fizeram nada, e que a pessoa fica assim e não fazem nada, ok? Que é bastante difícil lidar com esta raiva. Pode ser uma raiva dirigida não só a estas pessoas e às pessoas que estavam lá próximos, como pode ser mesmo à população geral e ao mundo, do género, as pessoas boas vão e as más ficam aqui. Onde é que está a justiça? Que mundo é este? Não é? Pode ser a Deus ou uma identidade religiosa, em que existe mesmo Deus? Que estas pessoas vão, esta criança vai, isto acontece? E o resto? E aquele que só faz mal? E o Doritos, aquele presidente dos Estados Unidos? Ok, cut, controla. Controla aqui a tua, não é? Política, vai. Portanto, é normal vir esta raiva, não é? Que dirigida às pessoas que estavam lá, à saúde, ao mundo, à religião, e até é muito normal vir a raiva para a pessoa que perdemos. Mas porquê é que ela não me disse que estava a passar mal há dias? Mas porquê é que ele não foi àquela consulta? Mas porquê é que ele anda de carro nessa velocidade? E ao mesmo tempo que vem raiva pode vir culpa, que é, eu estou-me a sentir culpada e agora eu tenho raiva dele. E agora, portanto, é uma junção de tantas emoções que são estas reações extremas, difíceis, intensas de lidar. Em que vem raiva e ao mesmo tempo vem culpa, eu estou-me a sentir culpada porque eu estou com raiva dele, mas ao mesmo tempo eu estou profundamente triste, mas ao mesmo tempo, ui, o que é que está aqui a acontecer? Ok? A seguinte fase que este modelo propõe é a fase da negociação, em que começamos, não é? Para além das emoções, começam a vir os pensamentos e começam a vir pensamentos intrusivos ou pensamentos negativos, os pensamentos de negociação, que é o what if. E se eu tivesse feito isto? E se eu tivesse feito aquilo? É? Eu devia ter feito não sei o quê, eu devia ter estado lá, eu devia ter ido mais rápido, porque é que eu cumpro sempre o código da estrada, eu devia ter passado por cima daquele, eu devia, e se eu tivesse feito não sei o quê, e se a pessoa tivesse feito não sei o que mais. Nesta fase de negociação, portanto, todas estas fases, ainda há este senso de isto não aconteceu, choque, negação, isto não aconteceu, muitas emoções para com a pessoa, para com o mundo, não é? Estamos muito ativados e ainda estamos aqui, o nosso cérebro ainda está aqui a negociar. Se eu tivesse feito alguma coisa, isto não aconteceu. Nestas fases, de alguma forma, ainda não há o início de uma aceitação. Nós ainda estamos, não é? Esta fase da negociação é muito o nosso cérebro a tentar processar esta ruptura e a tentar arranjar forma de a solucionar, de a resolver. Uma coisa que não é possível resolver, então nós ficamos completamente sem chão, muitas vezes, e é muito difícil lidarmos com uma coisa que não há solução para nós humanos que tentamos solucionar tudo e mais alguma coisa e que temos muita dificuldade com a perda, com o desconforto, com não sermos máquinas, com não conseguimos fazer tudo e mais alguma coisa, com não sermos super-heróis. Então é muito difícil. Mas a fase seguinte, que é a fase chamada depressão, mas que não é uma depressão, ok? É só uma tristeza profunda. Aqui não é depressão, nesta fase. É a fase que é muito difícil para as pessoas, que é quando caem em si, quando conseguem chorar, quando conseguem sentir, quando estão realmente tristes. Quando é esta tristeza profunda, para mim é o meu sinal de que finalmente a pessoa está a cair nela e é o início de uma aceitação. O cérebro já não está a tentar resolver, já entendeu que não pode resolver, já entendeu que aquilo aconteceu, que é difícil, vêm muitas emoções, mas eu permito-me sentir um pouquinho. E é difícil, porque é tristeza e é uma tristeza profunda. E a tristeza, a emoção de tristeza nada mais é do que esta emoção que vem com uma mensagem que é perdeste algo. Uma pessoa, um trabalho, um relacionamento, não é? Uma parte de ti, uma parte do teu corpo.
perdeste algo, e quando nós perdemos algo enquanto seres humanos, nós ficamos lentos, nós pensamos devagar, o nosso corpo anda devagar, porque eu não tenho energia, porque eu não consigo, porque a tristeza é de baixa arousal, de baixa ativação, esta emoção, portanto, nós falamos mais devagar, nós parece que nem conseguimos pensar, andamos muito devagar, tudo muito devagar, porque quando nós perdemos algo, nós só queremos estar ali em conchinha, em posição fetal, não é? Na nossa cama. Porque é isso, a tristeza vem e diz assim, olha, calma, perdeste algo, precisas de tempo para processar, não exijas de ti. E é por isso que um luto, esta disrupção, mexe com muitas dimensões do ser humano. Mexe com a parte emocional, tristeza, raiva, culpa, ansiedade. Mexe com a parte dos pensamentos, que se eu tivesse feito aquilo, porque é que eu não fiz aquilo outro, porque é que ela fez não sei o quê, porque é que aconteceu aquilo, porque é que o médico não sei, não é? What if? E se mexe com o nosso corpo, é muito normal que eu não consiga dormir, é muito normal que eu tenha insónias, é muito normal que eu tenha pesadelos, é muito normal que eu durma até demais, é muito normal que eu esteja lenta, que eu não tenha energia, é muito normal problemas digestivos até, o meu estômago, o intestino. Mexe com tudo, mexe com a minha produtividade, é muito normal que eu não consiga ser produtiva como era, que parece cognitivo, que eu não consigo pensar, parece que eu não consigo tomar decisões, parece que eu preciso mais validação externa para tomar decisões. Olha, mas achas que eu faço mesmo bem? Não é? Ficamos mais inseguros porque o luto mexe com a nossa segurança. Portanto, mexe com todas as dimensões do ser humano e é por isso que pode ser tão destabilizador. Okay? E portanto, estamos nessa fase da depressão, da tristeza profunda e a seguir, não é, vem a fase da aceitação e da integração. Esta fase da aceitação é nada mais nada menos como isto aconteceu. Okay? Isto aconteceu e não há solução, não há volta a dar. E a outra fase é da integração, que tem muito a ver com integrar esta experiência na minha vida. E isto é difícil de imaginarmos sequer que é possível quando estamos num início de um processo de luto. Mas a forma que eu consigo muito explicar isto é, por exemplo, com uma pessoa que passou cancro, imaginem, teve uma doença, não é? Quase também perdeu a vida dela, etc. E de repente ultrapassa esta doença, não é? E começa a dizer coisas como, coisas estranhas, como ainda bem que eu passei pelo cancro, foi a melhor coisa que me aconteceu. E isto não é raro, Deus, né, de se ouvir. Eu trabalhava, né, primeiro trabalho enquanto psicóloga que eu tive, em 2018, já quase 9 anos. Sim, 9 anos, no início de 2000, foi no IPO do Porto. Então eu ouvia muito isto, que é, não, isto não faz final, ok? Isto já, né, porque é muito difícil. Todas estas fases, né, são para ser sentidas, é normal que as sintas, não precisas sentir todas, não precisas sentir nesta forma, que é para eu passar o mais rápido possível, já tenho que estar na aceitação, não, ok? Mas acontece muito isto, não é? Que é, foi a melhor coisa que me aconteceu. E nós ficámos que como assim? E a pessoa explica. Eu era outra pessoa. Isto abalou completamente comigo. Houve uma ruptura da minha identidade, quem eu achava que era. Eu vivia para trabalhar. E eu agora vivo para os meus filhos, eu vivo para a minha família, eu vivo para cuidar de mim, eu vivo para fazer desporto. Houve uma integração, houve uma ressignificação da experiência. Isto é muito bonito, mas também muito difícil. E não devemos exigir de nós chegar lá o mais rápido possível. E mesmo quando perdemos alguém, também pode haver uma integração. Uma integração, por exemplo, primeiro, se foi uma perda chocante, não é? De um momento para o outro e não antecipatória. Existe o luto antecipatório, que é quando a pessoa está doente e está doente há muito tempo e nós sabemos que vamos passar por um luto. Né? Se for uma coisa muito repentina, uma integração, um ensinamento pode ser: a vida não é garantida. Isto pode acontecer com qualquer um. Eu estava a viver assim, ruptura, eu agora quero viver assado. Eu agora quero viver a honrar-me, a cuidar-me, a fazer as coisas que eu gosto. Eu estava a viver em piloto automático, a viver para trabalhar, a viver não sei o quê. Não. Realmente a vida não é garantida. Isto pode acontecer a qualquer um. Eu agora quero viver assim, assado e assado. Okay? Ou uma integração é, esta pessoa era super tranquila, eu sou uma pessoa muito ansiosa, integrar quem aquela pessoa era e o significado que ela teve na minha vida. Não. O que é que a pessoa fazia neste lugar? No meu lugar, neste momento? Ok, então é isso que eu vou fazer. Portanto, integrar os valores da pessoa, integrar hobbies. Portanto, a pessoa fazia muito voluntariado e eu nunca fiz.
vou fazer, porque é importante para ela, não é? E eles até estão a apreciar pessoal. Portanto, integrar hobbies, integrar partes da personalidade da pessoa, valores da pessoa, o que aquela experiência significou para mim. Portanto, são estas as fases. Portanto, choque, negação, a raiva, a negociação, a tristeza ou a depressão, a aceitação e a integração. Não são sequenciais. E por isso é que surgem novos modelos, como o modelo dual, que diz basicamente isto. Durante o processo de luto, nós temos duas fases, digamos assim, dois momentos que vão existindo ao mesmo tempo e que são importantes que existam, que são momentos de foco na dor, em que aqui vem a tristeza, a raiva, a negação, em que vem a dor, a saudade. E, portanto, são importantes estes momentos e é importante que eles existam, que nós permitamos que eles existam, no sentido em que é importante eu ter momentos no meu dia ou na minha semana em que eu me permita sentir esta dor. Ele não está cá, ela não está cá, isto aconteceu, porque é que me dói, o que é que me dói, o que é que quer dizer isto para mim, o trabalho, imaginem. São importantes, é importante sentir a dor sem a tentar resolver. Okay? E ao mesmo tempo é importante os momentos de restauração, que é, ou de reparação, se restauração surgir outra coisa na vossa cabeça. Momentos de reparação, que é, eu preciso continuar a trabalhar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso sair da cama, eu preciso tomar banho, eu preciso fazer os meus hobbies, eu preciso ir ao ginásio. São igualmente importantes. É importante entendermos que podemos sentir saudade e mesmo assim continuar a viver. Mesmo assim escolher viver. E portanto, um momento não nega o outro. E são os dois muito importantes ser sentidos. Porque se não houver momentos em que eu me permito sentir dor, eu vou tendencialmente ir para a supressão emocional, que é isto é tão devastador, isto é tão horrível, isto é tão difícil, que eu não quero sentir. Portanto, eu vou só para os momentos de reparação, que é eu preciso trabalhar, eu preciso continuar a minha vida, eu preciso fazer isto, preciso fazer aquilo, preciso ir ao ginásio. Eu ia ao ginásio todos os dias e agora não vou? Vou. Não, eu preciso, a vida. Não é? A vida é para continuar. Não é? O que é que eu vou fazer? Não posso mudar. Portanto, vamos para momentos de supressão emocional. E a supressão emocional nós sabemos que acarreta mais sofrimento lá à frente. Doenças, etc. Portanto, nós precisamos sentir a dor sem a querer resolver e perceber que somos humanos e que todos vamos passar por lutos. Já viram a quantidade de lutos que nós vamos passar na nossa vida? É normal. É uma das experiências mais humanas que existe. Todos nós passamos. É universal. Negarmos esta experiência é negar quem nós somos, é negar que somos seres humanos. Fazemos parte da natureza. Basta olhar para as árvores, basta olhar para as fases da natureza e perceber que há flores que morrem e renascem, e há árvores, e há... Portanto, isto faz parte. Okay? Portanto, precisamos de sentir estes momentos de dor, mas ao mesmo tempo também precisamos de momentos de reparação. E estes momentos de reparação não é tenho que ir ao ginásio todos os dias. Não é isso. É, se eu ir ao ginásio todos os dias, se eu agora for 1 ou 2 vezes por semana, está ótimo. É eu ir trabalhar, porque eventualmente tenho que ir trabalhar, mas é perceber que eu não vou ser tão produtiva como antes. E está normal e saudável até. É não sermos tão críticos e exigentes connosco próprios, ok? E é manter na ideia estes dois momentos, processos duais. Momentos de dor, portanto, no meu dia, eu vou trabalhar, eu faço as minhas coisinhas na medida em que eu posso e ao final do dia eu vou me permitir sentir. E permitir sentir não é ir para a televisão, para o sofá ver televisão e estar sozinho e triste. Isso é momentos de hobbies, não é? É eu ir para a cama e chorar. Ou pegar no meu diário e escrever, journaling. Existem muitas atividades, não é? E se estiveres a passar por um momento de luto, na descrição dos vídeos eu deixo sempre o meu e-mail, deixo sempre o meu site para entrares em contacto comigo caso precises marcar consulta, ok? Portanto, existem muitas atividades, existem muitos rituais para ajudar neste processamento. E existem diferentes lutos e vocês podem estar a passar por muitos ao mesmo tempo e nem sabem, porque existe o luto direto, que é quando nós perdemos eventualmente uma pessoa ou algo, né? Existe o luto indireto, que é, por exemplo, imaginem, eu perdi o meu marido, é um luto direto, eu perdi uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu vou percebendo ao longo do tempo que eu estou a passar por um luto indireto também, que é, eu agora já não sou, né? Perdi o meu marido, perdi aquela pessoa, mas eu também perdi papéis. Eu já não sou a esposa de alguém. E isto é muito difícil para muitas pessoas.
eu já não sou a pessoa que chega à casa e que tem aquela pessoa que cuida de mim. Eu agora tenho que cuidar dos outros. Então, também há perdas de papéis, há perdas de rituais, há perdas de rotinas, há perdas do papel que a pessoa tinha na minha vida, no sentido em que, ele era sempre que resolvia isso, eu não sei. Há aqui um luto. Eu perdi a pessoa que resolvia isto na minha vida. Ou até no trabalho, o colega de trabalho, ele era sempre que fazia isso, o Excel, eu não sei. E agora? Ela era sempre a que trazia o ânimo para aqui, agora já não temos essa pessoa, já não temos, né, esse papel aqui dentro. Então também existem estes lutos indiretos, que é, eu agora já não sou a filha de alguém. E isso também é muito difícil. Né? E há pouco tempo foi exatamente isso que me disseram, que é, agora sou órfão. Eu agora sou realmente adulto, eu agora já não tenho alguém que me cuide, se eventual, não é que estavam a cuidar, mas se eventualmente eu precisar, não tenho. E isto é um luto. Isto é difícil também. E é por isso que eu estou a dar este ênfase para vocês entenderem que há aqui camadas atrás de camadas. E por isso é que é tão difícil, é uma experiência universal que temos que passar por ela e temos que a processar da melhor forma possível, ok? Porque há muitas, muitas coisas aqui envolvidas. Existe também o luto antecipatório, que é quando uma pessoa fica doente e nós sabemos eventualmente que a vamos perder, mas ainda não a perdemos, então há todo este processamento ao longo do tempo. E se me perguntarem assim, qual é o mais fácil, não é? Aquele luto antecipatório ou o luto que é mais chocante, que é de repente, não é? Out of a sudden. Não existe luto mais fácil. O que os estudos mostram é que realmente o luto antecipatório, como uma pessoa está já a perceber que vai perder aquela pessoa, há aqui um tempo que ela tem de fazer coisas com a pessoa, de se despedir, de processar que vai acontecer aquilo, de conversas, não é? Há uma preparação. Então, quando realmente perde a pessoa, as reações ao longo do tempo podem não ser tão intensas. Só que é assim, e portanto, quando é um luto de uma perda que é chocante, que é do nada, são mais intensas. E portanto, se medirmos aqui os estados de afeto, etc., vai parecer que o luto que acontece de repente é muito mais difícil. Só que é assim, o que é mais difícil? É tão injusto dizer isto, não é? Porque aquela pessoa que está, imaginem, há 3 anos com alguém acamado, é muito difícil. Fala a voz da experiência também. É muito difícil. E às vezes chega um momento em que a pessoa só quer, às vezes, perder a pessoa. Para ela encontrar paz. Isto é muito difícil. E se formos medir então ao longo do tempo o quanto aquela pessoa andou a sofrer ao longo daqueles 3 anos, comparado com uma pessoa que não, que viveu a vida tranquilamente, então o que é mais difícil? Portanto, é muito injusto compararmos, mas sim, o que os estudos mostram é que quando são perdas repentinas e traumáticas, ou seja, em que nós sabemos que perdemos a pessoa por um evento traumático, em que ela sofreu, em que houve violência, em que houve o que for, é mais difícil de integrarmos, ok? Mas vamos sofrer de qualquer forma, é isto que eu quero dizer, ainda bem que esta mensagem tem que ficar muito clara, que é, nós vamos sofrer de qualquer forma, faz parte da condição humana, a dor. A única forma que eu vos posso garantir que nunca vão passar por um luto, que nunca vão sentir dor, é se vocês não amarem. É se vocês não tiverem relações significativas ao longo da vida. E vocês podem escolher isso. Imaginem, vocês podem escolher não sentir. Acho difícil, mas podem escolher. Podem escolher não sentir, podem escolher não ter relações profundas, significativas. Só que é assim, eu acho que essa vida não é merecida de ser vivida, não é? Acho que não tem interesse, pelo menos para mim. Portanto, uma vida merecida de ser vivida mesmo, vai haver amor, vai haver relações boas, vai haver relações profundas, com o custo que nós sabemos que é de um dia sofrer. Mas nós só podemos sentir coisas maravilhosas se também sentirmos coisas muito desagradáveis. Faz parte de sentir estes dois polos. Portanto, a única forma de vocês não passarem pelo luto na vossa vida é se nada importar para vocês. E eu acho isso ainda mais sofrido. Eu acho essa uma vida ainda mais de sofrência, de dor, do que aquela que é vivida a amar.
E, portanto, o amor tem destas coisas. E o luto é sobre este amor que, de repente, não tem sítio para onde ir. E nós ficamos assim, eu faço o quê? É? E é por isso que nas fases de integração é importante mesmo integrarmos hobbies, integrarmos coisas que eram importantes para aquela pessoa. É muito normal pessoas criarem fundações em nome daquela pessoa, não é? A memória da pessoa precisa de ser vivida e isso é os laços continuados, os continuing bonds, que é mais do que estudado, que é tão importante para uma integração do luto, que é ressignificar a vida daquela pessoa na nossa vida. Ela já não está aqui fisicamente, mas a memória dela vive através de mim, através dos valores dela, da personalidade dela, do que era importante para ela, não é? Dos hobbies dela, do que ela me ensinou, do que eu vivi com ela. Portanto, é importante integrarmos estas memórias e é mais do que estudado quando nós conseguimos fazer isto, o luto é muito mais adaptativo, é adaptativo, ok? E portanto, o luto adaptativo não é aquele em que de repente deixo de sentir. O luto adaptativo, portanto, quando estamos a falar de psicologia agora e de saúde mental, o que é um luto saudável, adaptativo? Um luto saudável é aquele em que há flutuações emocionais, portanto, às vezes sinto-me triste, às vezes sinto-me com raiva, às vezes estou bem, às vezes estou em paz. Normal, normalíssimo. É um luto que há flutuações emocionais, que há um funcionamento mínimo. Eu não sou hiperprodutivo, eu vou funcionando, não é? Há movimento, eu faço as coisas, mas com dor, aos poucos. Isto é um luto saudável. Um luto prolongado. A perturbação do luto prolongado, porque podemos sim estar a padecer, não é? Daqui de uma perturbação mental, e só é diagnosticada a partir dos 12 meses, é quando a pessoa há um bloqueio. A pessoa não consegue integrar que isto aconteceu. Não consegue aceitar. E é muito comum dizerem isto, eu não consigo aceitar. Há um bloqueio, eu não consigo. E às vezes é, eu não consigo sentir. Eu não consigo passar para a fase da tristeza. Não consigo, não consigo. E isto é muito difícil, ok? Se vais a passar por isto, vamos marcar consulta comigo ou com qualquer pessoa, porque é preciso um acompanhamento, ok? Isto é o luto prolongado, em que não há flutuações emocionais, há mesmo uma dificuldade até de sentir, uma dificuldade de aceitar, há um bloqueio, ok? E comportamentalmente a pessoa pode estar em evitamento, que é não sair de casa, não querer ver pessoas, não querer conversar com pessoas que conheciam a pessoa, porque não quer ter conversas sobre a pessoa, né? Não quer ir trabalhar, não consegue ir trabalhar, evita a todo custo tudo que faça lembrar que aquela pessoa não está cá, ou que faça lembrar a pessoa. Portanto, pode haver um evitamento ou comportamentalmente pode haver uma hiperativação, que é a pessoa trabalhar demais, fazer demais, tudo demais para não pensar, para não sentir, ou porque tem medo, não é? Que separar o que é que vai acontecer. Isto é um luto prolongado, antigamente chamado luto complicado, não é? O desajustado, o não adaptativo, o não saudável. Portanto, há aqui um evitamento ou uma hiperativação, até às vezes fazer tudo por todos, não é? Piloto automático, muitas vezes, fazer tudo por todos, trabalhar demais, tentar ao máximo continuar como estava antes, ok? E, portanto, o mais importante no luto não é a duração, mas é esta sensação do impacto funcional. Se a pessoa não conseguir ser minimamente funcional ao longo do tempo, é aqui que nós podemos estar numa perturbação luto prolongado, que é diferente da depressão. Portanto, na perturbação luto prolongado, o foco é na dor da perda. Eu perdi aquela pessoa e eu não estou a conseguir aceitar, não estou a conseguir processar. É? A depressão é diferente. O foco, a dor é no self, que é eu sou inútil, eu não valho nada, há uma ano num dia, há uma perda de prazer, não consegui fazer as atividades por esta perda de prazer, porque a vida não tem sentido, por qual é o ponto, uma ideação suicida, é? Uma desesperança. Há sintomas que diferenciam as duas, mas não é impossível que possa estar a passar por um luto e por uma depressão ao mesmo tempo, ok? E por isso é que eu digo, acompanhamento nestes casos é o ideal. Só estou aqui a passar conhecimento enquanto psicóloga. E portanto, no início do luto não é o mais ajustado diagnosticar logo com uma depressão, mas pode ser possível se houverem sintomas que indiquem isso, ok? E portanto, o luto saudável é isto, é quando nós conseguimos duas coisas: sentir a dor, fazer os rituais da dor, um baú de memórias, escrever para a pessoa,
continuar a viver o que era importante para aquela pessoa aos poucos, sentir a saudade, sentir a tristeza, permitir-nos sentir e ao mesmo tempo continuarmos a fazer aquilo que é importante para nós ao longo do tempo, ok? Portanto, mantenham isto na vossa ideia e é isso, ok? O luto é muito difícil, eu sei, mas é muito importante ao longo do tempo permitir-nos sentir e ressignificar que a vida daquela pessoa significou para nós, a bênção que foi termos aquela pessoa na nossa vida. E às vezes, muitas vezes, e até é bastante estudado isso, mas eu não toquei nesse ponto aqui, que a religião é realmente um fator protetor para o luto. Mais que estudado, que pessoas com espiritualidade, uma religião, uma crença, não é? As religiões trazem muito isto, a vida para além da morte, o espírito, a alma, a reencarnação para outras. E quando nós temos essas crenças, claro, é altamente protetor da nossa experiência. Mas nós podemos ressignificar ainda a vida, mesmo que não tenhamos estas crenças, através daquilo que vamos fazer ao longo da nossa vida. E portanto, estamos todos juntos nesta, todos nós passamos por luto. Qualquer coisa estou aqui. E este episódio foi o episódio do luto, ok? Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem um like, comentem, entrem em contacto comigo, se assim o entenderem, ok? Partilhem com pessoas que estejam a passar pelo luto, pessoas que estejam a passar por estes momentos difíceis. Conhecimento é poder, ajuda, não é? A abrir assim a nossa mente, uma luzinha que nos diz, ok, eu não estou a ficar louca, isto é normal, o que é que não é normal, quando é que eu preciso de ajuda, ok? Sabem? Porque às vezes nós achamos que sofrer não é normal e é logo patológico, não. Okay? Dor faz parte da nossa condição humana. E portanto, foi este o episódio. Partilhem com as pessoas que vocês amam, com pessoas que precisam de o ouvir e gratidão por estarem aqui. Um beijinho enorme e vemo-nos no próximo episódio.